Musculação melhora receptor, aumenta receptor de testosterona, hormonal. Então, musculação, se você ganha músculo, você aumenta a sua taxa metabólica basal, automaticamente está aumentando, melhorando seu metabolismo. Então, eu sou muito mais essa linha de estratégia do que o Ozempic para todo mundo que quer emagrecer. Porque às vezes você vai dar um tiro no pé, entendeu? Mas eu uso muito, eu uso em pacientes que são compulsivos e estão obesos. O Ozempic diminui também a ingesta de álcool. Então, o Ozempic, ele age na fome hedônica, que é o prazer, né? Porque então, aquela você coisa da tem, compulsão, engraçado né? isso, porque às vezes esse relato eu tenho escutado frequentemente de quem está tomando. Eu bebia 3 vezes por semana, agora estou bebendo uma, e às vezes nenhuma. Então, ele tem alguma relação, então é esse negócio do prazer. É a fome hedônica, aquela coisa do prazer, da relação com a comida de prazer. Eu sinto prazer com isso, aquela coisa, compulsão, entendeu? Então, as pessoas estão usando isso. Agora tem esse remédio novo, né? Que novo não é, mas agora está no Brasil, o pessoal está usando, que é o Contrave, que tem a naltrexona como propiona. Tem um monte de efeito colateral, mas esse que gravemente... é o outro nome que você falou, como é que chama? Contrave. Não é o Contrave, não, o Ribelsus, que é o oral. É Ribelsus. Ele é melhor que o Ozempic? É a mesma coisa, só que ele é todo dia. Então, assim, é o mesmo laboratório. Na verdade, tem pessoas que se adaptam melhor à injeção, tem pessoas que se adaptam melhor ao comprimido, tem pessoas que saem da injeção e vão para o comprimido porque é diferente o jeito de usar, às vezes emagrecem, e não estavam emagrecendo no Ozempic. Então, é muito pessoal, sabe? Funciona. E esse outro Contrave que você falou é o quê? É a mesma coisa? Não. O Contrave, ele usa naltrexona, bupropiona, tem muito efeito colateral. Eu reservo esse tipo de medicação para pacientes que não respondem a muito compulsivas, gravemente compulsivos e beliscadeiras. Aquele relacionamento assim, emocional com a comida que nada resolveu. Então, para eu prescrever um remédio assim, que tenha muitos efeitos colaterais, eu vou sempre tentar uma terapia cognitivo-comportamental antes, para a compulsão, o Mindful Eating. Então, eu tenho assim, um psiquiatra que eu gosto muito, que é o Rodrigo Ferreira, que é especializado em transtorno alimentar. Eu tenho resultados fantásticos com ele. Eu tenho também o coaching, a Mônica Souza, é muito boa, ela trabalha com transtorno alimentar, ela tem uma pegada comportamental também. Ela mesma já fez bariátrica, então ela tem uma experiência de vida muito boa com isso. As nutricionistas que têm essa pegada comportamental. A Daniela Godoy, ela é prática, boa também, muito boa nisso. A Raquel Baixa, uma outra que eu indico muito, de Mindful Eating. Então, assim, eu tento mesmo, assim, outros profissionais, uma coisa que tente mudar estilo de vida. Porque quando você começa em remédio mesmo, aí vira um tratamento crônico, dificilmente você vai sair do remédio, mas ele tem seu lugar, entendeu? Ele tem seu lugar. Então, eu sou muito mais a médica do estilo de vida que tenta usar uma dieta low carb ou cetogênica, porque a dieta cetogênica melhora a compulsão, melhora o transtorno bipolar, dá uma estabilidade mental, mas tem gente que não consegue nem entrar nisso, que mais fica fora do que dentro. E aí fica aquela Nossa, culpa, a dieta cetogênica melhora até a bipolaridade? Tem estudos de dieta cetogênica na esquizofrenia, na bipolaridade, na depressão. Caramba. Então, hoje tem muito estudo de dieta cetogênica em doenças neurológicas e psiquiátricas. Então, tem vários estudos publicados. Nos últimos 5 anos, fez assim, tuf. E eu percebo isso, sabe? Essa melhora. Então, a gente tem o transtorno bipolar, a gente tem o Alzheimer, né? Que tem muita evidência de dieta cetogênica no Alzheimer. E o jejum também, né? Porque o jejum acelera a cetose. Então, o jejum é ótimo. Você faz uma correlação entre o glúten e o Alzheimer? Eu não tenho conhecimento de estudos que realmente correlacionem o glúten ao Alzheimer. Mas eu estudo muito sobre glúten, eu tenho até uma publicação feita com relação a isso, num artigo que eu publiquei com a minha equipe lá no FMG, que é a Gisele Furro, que é uma professora da FMG. A gente fez uma publicação, uma revisão, sobre as ações do glúten nos pacientes mesmo sem doença celíaca. Existe uma condição que chama intolerância não celíaca ao glúten. Que é o quê? A pessoa não tem os anticorpos, não tem doença celíaca, mas ela tem dermatite atópica, ela tem enxaqueca, ela tem fadiga crônica, ela não absorve bem os nutrientes. Então, tem uma série de sintomas que são relacionados a isso. E ninguém faz diagnóstico, finge que não existe, né? Fala que o glúten é lindo, maravilhoso, que a gente precisa dele para viver. E tem nutricionistas na internet falando que se você tirar, você vai morrer. Então, muita confusão em torno do glúten. O que acontece? O glúten não é só o glúten, é o trigo. Tem uma série de
proteínas, tem a gliadina, glúten, que elas não são bem digeridas por nós. E tem vários estudos mostrando isso. Algumas pessoas são mais sensíveis que outras. Algumas pessoas toleram mais que outras, né? E o que acontece com as que não toleram tão bem, né? Que o glúten ele aumenta a permeabilidade intestinal, né? A gliadina tem receptores no intestino, ela liga lá e isso vai causar a abertura entre as células. Tira o grampo, literalmente. Desgrampeia uma célula da outra. E aí começa a passar resto de comida, bactéria, entendeu? E aí a gente começa a ter mais risco de doenças autoimunes, de inflamação crônica. Então, isso tem estudos mostrando. Aí, como nos Estados Unidos, o celíacos... Glúten não faz bem definitivamente. Não. Bem não tem faz. Pessoas que comem. Só que em algumas pessoas faz mais mal do que em outras. Mas bem não faz para ninguém, né? Tipo assim, meu avô comeu pão até morrer. Ok, nunca teve nada. Bom para ele. Mas se a pessoa começa a ter queixa, eu sempre vou perguntar. Doença autoimune não combina, porque a doença autoimune geralmente está relacionada com uma inflamação no intestino. O intestino é nosso cérebro, é a nossa imunidade, né? Metade do nosso sistema imune está todo lá, entendeu? Então, realmente, a gente tem que ter mais carinho com o intestino. E a polêmica do glúten, tá aparecendo agora nas redes sociais, o que é? Tem alguns estudos que mostram que no primeiro ano de retirada do glúten, em pacientes celíacos, eles aumentam muito o risco de infarto. E aí, você fala assim, então o glúten era bom. Mas o que acontece? Isso é um viés. Por quê? Os Estados Unidos lá, né? A criançada tira o glúten e vai comer o quê? Comida processada, feita com farinha de arroz. Então dá na mesma. A criança tiraram o glúten, tirou o trigo, mas come pão de farinha de arroz, muffin de farinha de açúcar do mesmo jeito. Macarrão de farinha de arroz. Macarrão. E o que acontece? O trigo, direto. O trigo tem uma fibra que as pessoas todas pararam de comer outras coisas para comer o trigo. E ele realmente tem uma fibra que é boa para o intestino, tá? Se você tira o trigo e não substitui, não volta a comer essas fibras da comida de verdade, simplesmente troca tudo de trigo por tudo de arroz, ou né? Você fica sem essa fibra. E isso pode gerar uma desbiose, pode gerar uma inflamação. E eles entendem que isso é que esteja causando inicialmente mortalidade. Quando você tira o trigo, mas faz uma dieta rica em fibras, por exemplo, uma criança tirou o trigo, mas vai comer batata doce, vai comer mandioquinha, vai comer cenoura, vai variar os tubérculos, vai comer maçã, que tem pectina, que é muito importante, que é uma fibra importante, né? Então, se você faz essa mudança para comida de verdade, para uma dieta paleo, que assim, a paleo é uma comida açougue e sacolão, entendeu? Pode ter arroz, pode ter feijão, tudo bem. Mas assim, você tem as fibras e tirou o trigo. Se você faz isso, a pessoa fica bem. Então, o viés, se você tira o trigo e continua comendo porcaria, só muda a farinha, realmente não vai mudar nada. Se você tira o trigo nos celíacos, né? E você come comida de verdade, melhora muito. O paciente celíaco, cada vez que ele fura dieta no mês, ele aumenta muito a mortalidade dele. E hoje tudo está contaminado, né? Porque os produtos sem glúten nos Estados Unidos, eles descobriram que 56% tinham glúten, mesmo escrito sem glúten. Caramba, 56%? Então, assim, tem um estudo muito robusto sobre isso. Tem um livro do O'Brien. O O'Brien é um cara sensacional, que estuda muito sobre trigo, glúten e tal, e doença celíaca. E ele fez uma palestra no último congresso de longevidade que teve. Foi muito boa a palestra dele. Assim, tinha mais artigo do que eu nunca vi na minha vida. De tanto artigo, inclusive o meu artigo. Ele apresentou o meu artigo também na aula dele. Mas, assim, algumas pessoas comem pão a vida inteira, eles estão ótimas. Parabéns para elas. Mas a gente tem que lembrar que quem tem doença autoimune, quem tem enxaqueca, quem tem rinite, sinusite, asma, essas pessoas, eu convido vocês a tirar o leite e o trigo por 30 dias. Faz comida de verdade. Faz uma dieta paleo. Se você não sabe o que é dieta paleo, vai no meu Instagram que você vai achar. No meu Instagram, da Dani, pesquisem. Tem um livro que chama Walls Protocol. Você já viu essa mulher, Terry Walls? Não. É uma médica que tem esclerose múltipla. Estava na cadeira de rodas, acabada. Professora, de preceptor de residência, estava acabada. Foi para a internet estudar sozinha. E mudou a dieta dela. Primeiro ela fez bicho e planta, ela melhorou. Aí fez uma low carb, melhorou mais. Aí ela fez uma cetogênica, toda colorida e tal. E aí ela saiu da cadeira de roda e começou a andar de bicicleta. E ela tem um TED Talk, TED X, como é que chama? Lá naquele... Você coloca assim, Minding Your Mitochondria. Preocupando-se com sua mitocôndria. Ela conta a história dela lá de pé e tal. Sensacional essa médica. Ela faz pesquisa com esclerose múltipla. Então, assim,
é uma doença autoimune, esclerose múltipla, né? Sim. E ela foi melhorando a alimentação dela, e com a melhora da alimentação, ela saiu da cadeira de rodas. Isso é um fato. Então, assim, a gente tem muito a melhorar com a alimentação limpa, com jejum, né? Todo mundo tem que tirar tudo? Não, meu filho come arroz e feijão, come comida de verdade. Aqui em casa não tem pão, mas se ele quiser ir no aniversário comer um bolo, ele come. É uma coisa assim, pontual, entendeu? Socialmente, eu ainda acho que é complicado eu tolher meu filho de 5 anos de nunca comer nada nas festas. Isso psicologicamente é muito complicado ainda. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!